Vamos abaixar nossa cabeça, fazer uma oração para que o Senhor possa falar conosco, nos edificar e que a gente de fato saia daqui compreendendo, né, esses princípios e que eles nos ajudem de fato a compreender as Escrituras. Amém, amados? Isso é o que nos importa. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor possa nos dar a Tua graça de compreendermos a Tua Palavra. Senhor, hoje estudaremos ainda mais as ferramentas da hermenêutica e também alguns exemplos do texto bíblico de como enxergá-lo, de como interpretá-lo, e que o Senhor nos ajude nessa compreensão, nessa clareza, que o Senhor nos dê direção e nós possamos olhar para o texto com uma forma mais objetiva, ó Deus, com precisão, e que possamos aprender, Senhor, a ler a Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós temos até um pouco de apostila aqui, para quem não veio na última aula, tem aqui na frente, tá? Se alguém estiver faltando, porque nós vamos continuar na mesma apostila, tá bom? Nós estamos no ponto 4 agora. Nós já vimos na primeira aula a respeito de uma introdução do que é hermenêutica, e vimos também o principal ponto, né, que nós ficamos na aula passada, foi a respeito dos bloqueios que nós encontramos muitas vezes a respeito da interpretação do texto bíblico, né? Os bloqueios que nós enfrentamos. E agora eu quero prosseguir aqui, né, naquilo que nós estamos estudando, para entendermos de quem é o verdadeiro significado, né? A Bíblia pode ser qualquer pessoa, pode pegar, dar qualquer significado. Ao lermos o texto bíblico podemos interpretar de qualquer maneira, né? Porque há uma visão filosófica nos nossos dias que ela é muito prejudicial para a humanidade como um todo. Não é só para a interpretação das Escrituras, não, mas é para a humanidade como um todo, de que a beleza está nos olhos de quem vê. Então a beleza não é mais algo objetivo, é algo subjetivo. Então nós temos essa arte meio esquisita que tomou conta, né, dos nossos dias, essa arte contemporânea que não tem sentido nenhum. Nesses dias eu estava em Brasília, eu visitei o museu lá, e estava com uma exposição de arte, né, a respeito dos metais, e quando eu olhei, né, lá para a exposição principal, era só um amontoado de metais, um formato de britas diferente, uma do lado da outra, assim, que o Arthur e a Ana conseguiam fazer tranquilamente, né? Então você não tem mais arte, beleza verdadeira. A coisa ficou muito subjetiva, é o que eu acho, é o que eu enxergo, é o que eu vejo, né? E essa falta de objetividade nas coisas acaba atrapalhando, prejudicando de fato comunicação, interpretação, e a beleza deixa de ser agora uma verdade. E assim como a interpretação de texto também foi muito influenciada por isso, né? Eu quero usar de exemplo, esse exemplo não é meu, mas eu ouvi ele há muito tempo e eu peguei emprestado, eu não sei a fonte, a origem dele, mas eu quero dar aqui, que conta a história de alguém que foi para a África, e lá na África, né, essa pessoa identificou que as pessoas estavam passando muita fome, era um repórter essa pessoa que estava ali, e ele enviou então uma carta aqui para o Brasil, né, para dizer, olha, as pessoas estão com muitas necessidades aqui, as pessoas estão com fome, elas precisam do nosso auxílio, elas precisam da nossa ajuda. E ela mandou essa carta então para o Brasil, as pessoas leram. Então o governo interpretou, não é história real, é só um exemplo, tá? Mas o governo então interpretou essa carta, ao ler, falou, as pessoas têm necessidade, têm fome, elas têm fome de conhecimento, então vamos juntar livros, vamos comprar livros e enviar para eles. Então fizeram uma grande ação comunitária, juntaram livros e livros e livros, né, fretaram aviões e enviaram para lá. E quando aqueles livros, então aquelas caixas e caixas chegaram, as pessoas todas animadas, achando que o seu sustento estava chegando, quando elas abrem tem um monte de livros ali, né? Claro que livros são bons, nada contra o livro, muito pelo contrário, mas o fato é, nós não podemos dar a interpretação que nós queremos para algum texto. Nós temos que entender qual era a intenção do autor, de quem escreveu. O que importa é a intenção de quem estava escrevendo. E nós temos duas autorias, né, quando nós tratamos da Bíblia.
Quais são as duas autorias? Nós temos o autor humano, que Deus escolheu para que escrevesse, e nós temos o Espírito Santo agindo e o inspirando para escrever. Então nós temos uma dupla intenção que caminham juntas, elas estão coladas. Assim como nós já vimos nas outras aulas aqui do nosso EBR, que a Bíblia ela tem essa mesma natureza divina humana que Cristo também é, porque Cristo é o próprio Logos, é a própria palavra, Ele é Deus e é homem, e as Escrituras também foi inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homem, então elas são uma coisa só, então tem uma única intenção, mas nesses dois personagens que escreveram, tanto o Espírito quanto o autor. Então nós temos que lembrar disso, e sempre que nós vamos ler as Escrituras, que o nosso foco é compreender a intenção autoral. Isso tem que ficar gravado em nós. Temos que entender qual era a intenção do autor ao escrever isso, aquilo e aquilo outro. E não dar a nossa própria ideia, o que achamos, o que pensamos sobre aquele texto. Quando o autor escreveu, ele tinha uma intenção em mente, inspirado pelo Espírito Santo. Então, às vezes, nem para o autor em si, talvez tinha toda a clareza que aquilo abordava, como os escritores do Velho Testamento, que às vezes escreviam para o seu tempo, algo real que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo aquilo estava apontando para Cristo na Nova Aliança. Talvez nem todos tinham ciência completa, mas o Espírito Santo tinha ao escrevê-lo. Agora, o que nós não podemos é dar uma interpretação para o texto de acordo com a nossa ideia, com o que nós achamos, né, diferente daquilo que era a intenção autoral. E como que nós descobrimos a intenção do autor? Pela linguagem. Temos que ler, compreender o que as palavras significavam no seu tempo, no seu período, quando foi escrito, ok? Mas vamos voltar para a apostila aqui, dada essa pequena introdução. Então, de quem é o significado? Então, se há tantos bloqueios que nós já vimos, o bloqueio linguístico, o bloqueio histórico, o bloqueio filosófico, o bloqueio cultural e alguns outros, mas esses 4 são os principais que nós vimos, né, na aula passada, né, o que nós buscamos então quando nós lemos a Bíblia? Se então temos esses bloqueios, o que nós estamos buscando quando nós vamos ler as Escrituras? E a resposta mais antiga e mais sensata é a intenção do autor conforme comunicada pelo texto. Então, como que eu compreendo a intenção do autor? Quando eu estou lendo a Bíblia, então quando eu leio, por exemplo, Atos, estou abrindo o texto de Atos para ler, eu preciso entender qual era a intenção de Lucas enquanto ele estava escrevendo Atos. Então, Lucas vai ter uma certa linguagem. Pelo texto dele, ele vai comunicar algo a nós. E essas pistas estão na gramática, estão no texto, estão no período que ele escreveu aquele livro, porque cada período em que o livro foi escrito, isso nos ajuda a compreender pela linguagem aquilo que o texto significa. Por exemplo, se nós voltarmos aqui há uns 15 anos atrás, só 15 anos atrás, e usarmos a expressão de modelar para nós aqui, há 15 anos atrás, essa palavra, quando nós usássemos, qual que era a intenção quando alguém usava ela? Alguém está esculpindo alguma coisa no barro, ou está modelando uma massa de pão, uma massinha, um biscuit. Nós estamos modelando algo, não é verdade? Era isso que significava. Mas hoje, se nós usamos essa expressão, ela já tem mudado o seu significado, a mesma palavra. Então os coaches se apropriaram desse termo e agora modelar tem um significado de, em vez de eu estar fazendo algo, eu estou me inspirando em uma outra pessoa. Então eles dizem, agora você está modelando fulano. Não é que eu estou formando fulano, na verdade eu estou imitando o fulano. Então olha só, de 15 anos para cá, nós temos uma mudança de uma palavra, de um significado dela. Agora imagina, centenas de anos, dezenas, centenas de anos de um autor para o outro. As palavras também mudam o seu significado. Então, por exemplo, justificação, muitas vezes em Paulo significa algo que às vezes lá nos evangelhos, com algum dos evangelistas, significa outra coisa, porque são termos que são a mesma palavra, mas não quer dizer que exatamente significam a mesma coisa. Então temos que entender o período que está sendo escrito e o contexto, que nós vamos entrar mais à frente novamente. Então a linguagem é o texto que determina para nós, que vai nos dar as pistas do que o autor queria dizer. E aqui entra num campo de estudo que às vezes tem que aprofundar um pouquinho mais, mas eu quero recomendar um livro para os irmãos,
chamado Como Ler a Bíblia Livro por Livro, do Gordon Fee. Esse é um livro meu que é da cabeceira do meu escritório. Ele fica lá. Como que funciona esse livro? Não é um livro de você ler do início ao fim, mas ele vai pegar todos os 66 livros da Bíblia e ele vai ter uma introdução sobre o livro, vai falar quem é o autor, quando foi escrito, vai dar um breve contexto do que estava acontecendo, o background, o pano de fundo entre as pessoas e o porquê que aquele autor escreveu aquele livro. E depois fazer uma divisão ali dos versículos para te ajudar a compreender. Então toda vez que eu abro um texto novo, então por exemplo, eu estou lendo agora 2 Reis. Então quando eu abro 2 Reis, né, eu vou lá, quando eu vou começar, eu pego esse livro, leio o contexto lá primeiro para entender, saber quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, para compreender então a história com mais clareza. Então isso me dá norte, me dá direção e eu acabo tendo maior clareza e compreensão do texto bíblico na hora que eu leio. Porque na hora que eu vou ler, eu já vou entendendo, opa, essa linguagem aqui pertence a tal período. Nesse período poderia usar a língua assim ou assado, né? Então o grego também muda muito. Então tem textos do Novo Testamento que a distância entre um e o outro é grande, 40 anos às vezes 50 anos de um texto para o outro. E como que isso vai nos influenciar? Porque às vezes o uso de uma palavra grega naquele período é diferente do uso dela já 50 anos depois. Então essas coisas nos ajudam. Pastor, como que eu vou descobrir isso? Hoje em dia nós temos ferramentas, graças a Deus, que nos ajudam, né? Tem ferramentas que nos auxiliam para compreender isso. Então você pode baixar, às vezes, um lexo bíblico, né? Não usa aquele bendito do Strong, né? Que normalmente isso é muito divulgado, né? Normalmente o pessoal baixa Oliver Tree, que é um acervo de Bíblia, baixa a Bíblia Revista Atualizada com a concordância Strong, que ao clicar na palavrinha você tem um significado. Mas ele é problemático. Por quê? Porque ele não leva em consideração o contexto. Então ele só traz como um dicionário, ele só traduz a palavra, mas ele não traz contexto. Então ele vai aplicar muitas vezes uma tradução errada no contexto em que estava sendo usado. O que a gente usa para interpretar com mais clareza, que é mais atual, são os lexos, ok? Então concordância Strong é algo desatualizado e não funciona bem. Você precisa estar dentro porque ela nunca foi atualizada. É como pegar um Aurélio de lá quando foi lançado e desconsiderar o que nós temos atual, porque o Aurélio também, esse dicionário em português, vão sendo atualizados e acrescentados. É como se você pegasse um antigo, que tem os significados antigos das palavras e você vai interpretar mal um texto usando ele. Então a gente usa lexos, porque os lexos eles vão trazer contexto para nós. Então você vai ter as palavras ali, por exemplo, você vai falar, eu quero saber o que ágape significa aqui. Né? Então ele vai trazer o contexto de quando foi escrito, o que aquele texto está falando. Então o que ágape, tendo a palavra amor, pode significar dentro do contexto dessa perícope que você está lendo, ou desse texto que estamos lendo. Então a linguagem é que vai nos ajudar. Então por isso nós temos que sempre focar em ler o texto, compreender o texto, focar nas palavras do texto, e temos ferramentas para nos ajudar hoje. Tem algumas grátis, as melhores são pagas, mas com algumas grátis você consegue ter acesso aí já no celular para explicar um pouquinho, tá bom? Isso é só um adendo aqui para que você saiba que existem ferramentas também que nos podem ajudar a compreender o texto. Vamos seguindo. Kevin Van Hooser, que é um grande intérprete da Bíblia, e ele escreve muito a respeito de hermenêutica, inclusive estou lendo um novo livro dele, lançamento, né, sobre hermenêutica, que é Hermenêutica Pura e Simples. Ele é um teólogo norte-americano e ele dedicou uma obra inteira a essa questão, que é um livro muito grande. Eu não tenho ele, eu não li esse livro ainda dele, mas pego várias citações, né, desse livro. Eu não comprei porque ele é caro. Há um significado nesse texto, esse é o livro do Kevin Van Hooser. Mas eu sei a tese, todo o principal que ele aborda lá, porque todos os outros livros de hermenêutica citam ele, né? Então eu peguei dessas citações. E ele defende que buscar o que o autor quis dizer não é uma limitação da leitura, é a condição para que qualquer leitura responsável seja possível. Então nós temos o nosso foco, sempre que ler a Bíblia, qual era a intenção do autor ao escrever isso daqui, né? E isso vai ficar claro no próximo ponto, que nós vamos ver isso na prática, tá bom? Então é isso que fazemos em qualquer ato normal de comunicação. Então quando eu estou ouvindo alguém, isso eu posso levar para o relacionamento seu e da sua esposa, para os que são casados. Se eu ouço a minha esposa dizer algo, eu não posso presumir o que eu acho que ela quis dizer. Toda vez que casais, um ou outro, presume o que o outro quis dizer,
dá problema, e você sabe do que eu estou falando. Quando você acha que ele quis dizer algo, porque o que importa não é o que você acha que ele quis dizer, mas é a intenção que ele quer dizer aquilo, né? E às vezes nós temos dificuldade em nos comunicar, né? Mas o texto bíblico não tem dificuldade em comunicar, porque o Espírito Santo foi quem guiou, amém, amados? Nós temos dificuldade em compreender muitas vezes, mas nós às vezes no casamento temos dificuldade de comunicar, mas o que vale é a intenção que nós temos na comunicação. Então, quando eu falar para minha esposa, por exemplo, que eu quero, né, fazer um curso de gastronomia com ela, né, ela não pode interpretar que eu estou dizendo que a comida dela é ruim. Ela tem que saber qual era a minha intenção. E qual que era a minha intenção? Minha intenção poderia ser só de que eu queria passar um tempo com ela, queria estar mais junto com ela, queria melhorar a minha comida e queria a companhia dela. Eu posso ter várias intenções, mas aonde que vai estar localizado? Como que eu descubro a intenção por trás da fala? Pelo texto, pelo aquilo que está sendo descrito. E a Bíblia não deixa vago. Nós podemos deixar vago na comunicação, mas a Bíblia não deixa. Então, o que vale dentro de uma comunicação é entender qual é a intenção do autor. Lembre-se sempre disso, porque se você não entender a comunicação, essa base da comunicação, nós vamos ter um grande problema de comunicação, porque ela vai ser sempre quebrada. Se eu falo algo com a intenção de A, eu falo A com a intenção de A, mas você entende B, nós temos um grande problema, nunca vamos chegar a lugar nenhum. E é o que as pessoas fazem com a escritura. O autor diz A com a intenção de dizer A, mas o povo interpreta B, C, D, inventa um monte de coisa que não está aqui. Então nós temos que ter esse foco. Qual era a intenção que o autor tinha ao escrever isso? Então nós lemos uma mensagem para entender o que, né, e quem a enviou quis dizer, não para criar nosso próprio significado. E com a Bíblia não é diferente. E Andrew Street, ele acrescenta que essa abordagem é consagrada pelo tempo e corresponde ao bom senso. Então, tanto tempo já mostrou que essa é a maneira correta de se interpretar um texto, quanto também ao bom senso. Eu preciso entender qual era a intenção de quem está dizendo. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20 ao 21, diz o seguinte: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular. Com efeito, nenhuma profecia teve como origem a vontade humana, mas pessoas movidas pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então Pedro aqui, ele estabelece um princípio incontornável para nós, meus irmãos. A Escritura, ela tem uma origem determinada. Qual que é a origem das Escrituras? O Espírito Santo. Ele escreveu, ele ditou. Então nenhum homem escreveu por vontade humana, vontade própria, não foi da cabeça deles, mas o Espírito Santo os guiou. E a iluminação do Espírito ao leitor não substitui a busca pela intenção do que foi escrito, ok? Ela auxilia essa busca. Nós temos que entender o seguinte: inspiração é diferente de iluminação. Inspiração somente os autores bíblicos tiveram, ninguém mais é inspirado. Inspiração não é só aquela sensação da beleza, estou inspirado a pintar um quadro. É o sopro de Deus sobre os autores bíblicos para que eles fossem esvaziados do erro e escrevessem exatamente o que o Espírito Santo queria que eles escrevessem. Agora, a iluminação é o que Paulo diz lá em Efésios. Nós oramos para que nós sejamos iluminados. O que é a iluminação? Compreender a revelação. Então nós não vamos ter mais nova revelação. Revelação já está aqui. Agora precisamos ser iluminados para entender. Iluminado é o quê? Trazer luz, é clareza, para entendermos com clareza o que está escrito. E essa iluminação do Espírito, né, a nós, não substitui a busca pela intenção do que foi escrito, mas ela auxilia essa busca. Porque alguns podem dizer: pastor, eu só preciso da iluminação do Espírito. Vou orar e vou ler e o Espírito Santo vai me iluminar, achando que a iluminação precisa jogar de fora as ferramentas hermenêuticas para interpretar o texto e entendê-lo. Não, muito pelo contrário. Justamente o Espírito Santo vai agir em nós por meio de ferramentas de interpretação, por meio desses princípios, para que nós possamos compreender o texto com clareza. Então não substitui a iluminação pela busca, né, da intenção do autor. Então interpretar a Bíblia não é projetar o nosso significado sobre ela,
é descobrir o significado que Deus nela depositou. E isso não quer dizer que seja sempre simples. Alguns textos são genuinamente difíceis de se interpretar, e diante deles a humildade é sempre necessária. Os irmãos podem perceber, até mesmo às vezes em pregações, quando eu estou pregando, às vezes eu não dou uma afirmação categórica a respeito de um texto quando o texto é muito complexo. Os irmãos podem perceber, depois você vai começar a ver essas nuances. Às vezes eu prego e falo assim: acredito que a intenção do autor era essa, eu acho que por meio disso ele queria dizer isso ou aquilo outro. Então nem sempre a gente vai ter as respostas 100%. Então a gente precisa ter essa atitude de humildade, de compreender que às vezes tem textos muito difíceis de se compreender, muito complicado de entender, de saber o real significado ali. Mas até isso eu vejo providência de Deus, porque se nós soubéssemos resolver tudo 100% na Bíblia, nós iríamos nos tornar o próprio Deus, nós iríamos nos achar, porque a nossa interpretação e a nossa hermenêutica seria superior ao próprio texto, porque resolvemos tudo. Mas uma vez que o próprio texto e a palavra de Deus ainda fica detalhes que a gente tem dúvida, que pode ser que foi isso ou aquilo que o autor quis dizer, isso também nos ajuda até a nos manter no lugar certo, na humildade certa. Então até isso é providência de Deus, é graça de Deus sobre nós, não entendermos tudo 100%, com todos os pontos e todas as vírgulas. Eu sei que 95% do texto bíblico é simples de compreender, a gente vai entender, está dentro do seu contexto, mas existe uns 5% aí que é complicado, é complicado, principalmente quando a gente vai falar a respeito de escatologia, da volta do Senhor. Nem sempre a gente chega num lugar tão preciso, como alguns tentam definir. Existem várias posições teológicas, e eu permeio entre elas, eu pego o melhor de um e pego o melhor de outro, eu nem tenho muita definição, porque realmente tem textos difíceis de se compreender, textos complicados de se encaixar. Então a gente tem que ter essa postura de humildade, mas sempre por essa busca de tentar compreender a intenção do autor. Van Hooser também reconhece que nesses casos nós podemos apresentar vários significados possíveis, mas devemos abordar o texto com humildade, reconhecendo nossas limitações enquanto intérpretes. Humildade hermenêutica não é relativismo, O que é o relativismo? Tanto faz ser esse, tanto faz ser aquele. Não é tanto faz, é que nós temos, de fato, nós somos honestos em dizer: há textos difíceis sobre os quais nós devemos compreender ainda mais, estudar mais, aprofundar mais, ler mais. Precisamos aprender cada vez mais para alinhar esses textos. Então, temas difíceis, morte de criança, eu tenho resposta para isso. Morte de bebê, tenho resposta para isso. Mas eu mesmo sempre falo, não, a minha resposta não é conclusiva, é uma resposta mais de consolo do que de conclusão, porque não temos plena certeza, plena razão. São textos bíblicos difíceis de se conciliar, quantos outros temas também complexos nas escrituras, mas há textos que às vezes as pessoas acham que são complexos, mas não são. Dentro do próprio texto bíblico a gente consegue resolvê-los, ok? Como eu disse, 95% do texto bíblico é fácil de se resolver. Muita gente interpreta errado só porque desconsidera a intenção do autor. Mas quando nós tivermos essa humildade de considerar a intenção do autor, e quando chegarmos a textos difíceis, reconhecer que é difícil e que vamos continuar aprendendo, isso já nos ajuda muito no processo da interpretação do texto bíblico. Amém, meus irmãos? Vamos seguindo então. Quando o contexto muda tudo. E aqui era onde eu queria chegar para valer. Vamos lá. 2 versículos nós vamos usar aqui agora. Depois eu vou voltar para cá, para a apostila. Mas eu quero agora dar 2 exemplos. Nós vamos nessa aula usar bastante exemplos para que fique claro para nós, esse aspecto dos textos bíblicos, mais uma vez, e do contexto, que eu já dei uma pincelada na aula passada, mas agora nós vamos entrar nesse princípio do contexto. O que é contexto? Basicamente essa palavrinha em latim, com e texto, é algo do tipo tecido junto, é algo que foi tecido junto, foi costurado junto. Então nós temos um contexto, o qual cada texto, cada livro das escrituras, eles foram escritos.
Cada palavra, cada tema, tudo aquilo que o autor escreveu está emaranhado dentro de um contexto. E muitas vezes as pessoas removem o versículo do lugar, do seu contexto, e dão um outro significado. Você pode perceber que normalmente, quando dão umas ênfases muito fortes em textos que eles distorcem, normalmente eles usam versículos isolados. Eles não leem o texto por completo, não leem do início até o final da conversa. Ele pega um texto que tem uma afirmação, e naquela afirmação daquele texto, ele dá um determinado significado que não era o que o autor queria dizer. Então, por exemplo, o Davi está ali no fundo, sentadinho, ele já passou dessa fase, mas o Arthur, eu sei que teve a fase de ficar mastigando roupa, mastigando camisa, mastigando a gola. Você também teve, eu sei disso, Eu sugava minhas camisas tudo, as golas eram tudo relaxado quando era criança. Mas se eu dissesse aqui para você um versículo isolado, que é uma frase, uma parte da frase isolada, dizendo que o Davi parece que está com fome, ele está chupando a manga. Aí eu digo isso para você. Aí você fala, não, bem, parece que está com fome, mas ele está com a manga lá, ele está chupando a fruta, está comendo. Mas se você pega apenas essa parte da frase, eu estou conversando com o Marcos Thiago, falando, Marcos Thiago, o Davi está lá, parece que está com fome, está chupando a manga. Você chegou só nessa parte da conversa, você vai interpretar que o menino já está comendo algo. Mas se você chegasse alguns segundos antes, você entender, ou permanecesse alguns segundos depois, você entendeu o que eu realmente queria dizer. Porque eu disse, parece que o Davi está chupando manga. Não, desculpa, está com fome, Ele está chupando manga. Está até pingando do braço dele, de tanto que ele babou na camisa. Você já entendia que a manga que eu estou falando, na verdade é a manga da camisa, e não a manga de comida. Então o menino está com fome mesmo, ou então é só mania. Estou só usando um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Se você pega só um trecho da conversa, você vai dar outro significado para ela. E é o que normalmente pregadores de teologia da prosperidade, pregadores coaches, pregadores do bem-estar fazem. E eles te apresentam um versículo, e eles gostam de dar ênfase no que falam, então eles vão dizer, vai pôr emocional, tem música de fundo, tem teclado, então tudo está armado para você acreditar naquilo que ele diz, tudo está bem definido naquilo. E um exemplo que eu tenho aqui é de Jeremias 29:11, porque eles vão falar para você, eles vão dizer, olha, você está passando, você está sofrendo, a luta, você está aí nessa batalha na sua vida, mas Deus, lá em Jeremias 29:11 diz, pois eu é que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, o seu futuro será brilhante, E eles começam a dizer, você vai prosperar, e você vai ter recurso, e você vai ter dinheiro, porque Deus tem planos melhores, maiores, planos para vocês. E a gente fala, é isso aí, não tem nada errado, está na Bíblia, está vendo? O pastor leu a Bíblia, é o texto bíblico, e a gente vai e cai na história. Mas nos falta o quê? Compreender qual era a intenção do autor. Era isso mesmo que o profeta estava dizendo? Era isso mesmo que Jeremias queria dizer? Era isso que ele estava ensinando? Essa é uma profecia para nós, essa é uma profecia para mim, se aplica a mim hoje ou não? O contexto histórico, lembra? Preciso olhar para o contexto e ver para quem foi escrito, onde foi escrito. Promessas na Bíblia para todos os crentes, está definido lá, que é para todas as famílias da terra. Quando vem para Abraão e fala, e o seu descendente abençoará todas as famílias da terra, estamos incluídos na promessa. Agora existem promessas que se você ler o livro de Jeremias, você vai perceber que essa promessa não tem a ver conosco, não é para nós. Se você ler o contexto que está escrito, não tem a ver com a nossa vida. Jeremias 29 é uma carta enviada pelo profeta aos judeus, que eles estavam ali, tinham sido deportados para a Babilônia, eles já estavam na Babilônia. Lembra que Isaías vem 100 anos antes de Jeremias aproximadamente, ele profetiza todas essas coisas. Ele fala, vai vir, se vocês não se arrependerem, se vocês desobedecerem à lei do Senhor, se vocês não expulsarem o ídolo do meio de você. Isaías está lá profetizando, falando da longanimidade de Deus, falando que Deus é paciente, falando, mas ele avisando, vai vir. Passa 100 anos,
Chega no tempo do profeta Jeremias e acontece tudo o que Isaías havia profetizado. A Babilônia vem e leva os judeus. Então eles estão lá no cativeiro, presta atenção, eles estão lá cativos, e agora Jeremias está dando uma palavra de consolo para eles que estão presos no cativeiro, ok? Entenda bem, para dizer para eles que o Senhor tinha plano melhor para eles. Mas para eles quem? Eles pessoalmente, individualmente? Não era assim que Deus tratava. Deus tratava era com a nação como um indivíduo, de forma geral aqui, principalmente nessa profecia. E quando Deus está falando isso, Ele nem está dizendo que vai livrar esse povo da Babilônia, como nem aconteceu. Esse povo viveu, sofreu lá e morreu lá. Essa profecia ela só se cumpre depois, com Neemias, quando eles saem de lá com outra geração, com outro povo, que Deus estava dizendo: olha, eu tenho um plano ainda para Israel, para vocês, eu tenho um plano futuro. O que ele estava dizendo a nação não vai ser eliminada aí, pode ficar tranquilo, vocês não vão desaparecer, vocês mesmos vão morrer, vocês mesmos vão sofrer aí, vocês vão ficar aí, mas lá no futuro, os seus outros descendentes, eu ainda vou restaurar Israel. Porque lembre-se, Israel é o povo de Deus, é o símbolo do povo de Deus. E era como se eles tivessem a ideia: estamos na Babilônia, vai acabar a nossa história aqui, acabou tudo para nós. Mas Deus está dando uma profecia para eles, uma promessa para eles, que não eles individuais vão sair dali, mas que vai dar certo ainda, que no final o remanescente ainda será buscado, será tirado de lá, vai remanescer alguns que voltarão e Deus cumprirá esse plano ainda em Israel, e Israel prosperará de novo, se tornará uma nação novamente. Então isso não tem a ver conosco, e se tivesse a ver conosco, nós tínhamos que aplicar do mesmo jeito, falar para os irmãos: você está na pindaíba, mas preocupa não, você vai continuar até o resto da sua vida, você vai morrer, mas algum dos seus descendentes vão prosperar no Senhor. Seria essa pelo menos a aplicação mais honesta do texto, mas o texto não tem a ver conosco, envolve a aliança de Deus com Israel e uma profecia para Israel. Tem a ver conosco no sentido de que Deus completou o seu plano em Israel e por meio de Israel veio o Messias que nos abençoou. Aí ok, entendemos isso, só tem a ver conosco essa conexão, o cumprimento do propósito de Deus até chegar Cristo. Deus continuou sendo fiel com a nação de Israel, mas não era com indivíduo, eles morreram, eles pereceram. Os irmãos estão entendendo aqui? Então a aplicação, sendo pelo menos honesto, mesmo distorcendo o texto, colocando para nós, que eu não creio veementemente, porque o texto deixa claro que é algo para Israel, muito específico do que estava acontecendo, mas a aplicação honesta tinha que ser pelo menos essa: você vai morrer, você não vai prosperar não, mas lá seus descendentes Deus ainda vai fazer algo neles ainda. Seria no mínimo isso, mas errado do mesmo jeito, Então essa é a diferença quando nós entendemos o contexto de um texto. Por isso você nunca deve ficar lendo, principalmente eu não gosto desses planos de leitura que fica picando o texto. Lê um do velho, lê um do novo, lê um salmo, assim. Pode funcionar em alguma medida, mas não é o melhor. O melhor é você pegar um livro da Bíblia, começar a lê-lo, já começando a entender qual é o contexto. Como eu disse, tem ferramentas para isso, entender o que para quem está sendo escrito, para onde está sendo o texto, qual a intenção do autor, e ali agora dissecar o texto, descendo ele do início ao fim, para compreender a história. Essa é a melhor forma de se ler o texto bíblico, porque aí você foge dessas doiduras. Aí lembra, nós já temos pressupostos, que nós já vimos na aula passada. Quando você chega num texto como esse, o que seu pressuposto faz? Joga essa interpretação no texto. Você ignora tudo que você está lendo e já fala: aqui a promessa de Deus para a minha vida. Não, lembra, muda o pressuposto pelo contexto, por aquilo que o texto está dizendo. Deixa o texto formar aí o contexto na sua cabeça e resolver o problema do seu pressuposto, que às vezes pode estar errado também, ok? Vamos para um próximo texto também como exemplo de contexto, e esse eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nele aqui, que é em Romanos 8:32, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí agora. Eu gostei tanto eu fiz isso na reunião dos homens, porque simplesmente na nossa leitura de um livro, chegamos nesse ponto, em alguma conversa, e eu fiz com eles ao vivo, na hora, no dia. Eu falei: pega aí a Bíblia, vamos ver aqui as coisas. E dissequei um pouquinho rapidinho para eles entenderem o contexto. E nós vamos fazer aqui porque eu gostei muito. Mas agora você vai focar bastante aí no texto, porque nós vamos pegar um exemplo, mas nem todo exemplo de contexto é tão grande quanto esse.
mas eu gostei desse porque acho que vai trazer muita clareza para os irmãos. Então lá em Romanos 8:32, normalmente o que fala lá, né? Primeiramente, Romanos 8:32. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Não, deixa eu impostar de novo a pregação aqui dos pregadores, né? Então, teclado de fundo, cadê o teclado? Vou pôr aqui. Teclado de fundo, momento emocional, dizendo, né, que Deus te ama, você é o filho amado. Aí ele então vem e declara, e nada de errado com isso, você é mesmo. Mas lá então ele pega esse texto, em Romanos 8:32, diz: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará graciosamente todas as coisas com ele? Está vendo a promessa de Deus para a sua vida? Ele te dará todas as coisas. Você precisa de um carro, Ele vai te dar um carro. Você precisa de uma casa nova, Ele vai te dar uma casa nova. Você quer férias na praia, Ele vai te dar as férias na praia. Você quer o que mais? E coloca aí o iPhone, ou não sei o que, e coloca aí o que você quer, né? Diga amém, irmãos, amém, irmãos, né? Tem que ter um amém, me ajuda aí na pregação, né? Então normalmente eles fazem isso, pegam um texto isolado. Mas é isso que Deus está prometendo em Romanos 8:32, que Ele vai nos dar tudo. E que esse tudo, né, porque eles até usam o exemplo, né, Deus, eu já usei esse exemplo, Deus vai te dar um carro, né, e não vai te dar a gasolina para encher esse carro, né? Então Deus deu o seu próprio filho, Ele vai te negar alguma coisa agora pequena, vai te negar uma casa, vai te negar um carro? Claro que não vai. Mas é isso que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu esse texto? É óbvio que não, é óbvio que não. E como que eu vou saber que é óbvio, pastor? Para mim não é óbvio, né? Mas como que eu vou saber? Lembra? Contexto. Lembra dessa palavrinha? Contexto. Então vamos ler um pouquinho. Como que eu ensinei vocês para acharem o contexto primário? Se você estiver rápido assim, lendo e quer buscar, lê alguns versículos antes e alguns depois. Tenta achar aí o ponto do início e do final da conversa. Algumas bíblias vai ter esses subtítulos, né? Que às vezes ajuda, mas a maioria das vezes atrapalha. Nem sempre ele está no ponto certo. Mas você pode começar por ele. Se a sua Bíblia já tem essas divisões, já é um pequeno norte, né? Para você não ir tão aleatório. Já começa lá no ponto. Então em Romanos 8:32, né? Aqui na minha Bíblia, ele pula só para o verso 31. Mas é insuficiente, eu já vou dizer que é insuficiente. Então eu vou voltar um pouco mais, e ele volta lá para o verso 18, né? Então vamos ler do verso 18, nós vamos fazer essa escalada várias vezes, para você entender o que é o contexto. Então nós vamos ler bastante Bíblia agora, irmãos. Foca aí no texto. Olha o que Paulo diz, estou lendo a versão NVT, tá? Mas se tiver em outra versão, não se importe. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Então aqui já começa Paulo falando de sofrimento, que ninguém quer, né? Hoje em dia a pregação não existe sofrimento, e eu só tenho que mostrar para os irmãos que Hebreus só fala de sofrimento, Filipenses também, Efésios também, e agora Romanos também. Nós vimos também tudo que lá no Sermão do Monte, Jesus nos ensinando a respeito da nossa vida com sofrimento, que é algo que faz parte do processo do caminhar com Deus. Então ele diz: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então, Paulo já está dizendo aqui, ele levantou um ponto, sofrimento, né? Ele levantou aqui um ponto, sofrimento, comparado com a glória que vai vir, que vai estar no futuro. Então, presente, sofrimento, futuro, glória. Aí ele diz, verso 19, pois a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Ele está dizendo de uma revelação futura, estão aguardando. Então existe um sofrimento agora, que estamos numa posição de aguardar para uma glória futura que será revelada. Verso 20, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos. Olha o que Paulo está dizendo. Não é só a criação que
Paulo já diz que Cristo virá para restaurar lá em Efésios, e que todo o cosmos, todo o universo será restaurado quando Cristo vier, porque Ele morreu não só para a nossa salvação, mas para a restauração de toda a criação. Então nós até concordamos que a criação geme, está tudo distorcido, tem pecado, tem doença, mas quando falamos de nós crente, nós muitas vezes por essas pregações falamos, nós somos mais que vencedores. Nós vamos entender o mais que vencedor agorinha, que vamos chegar nele, né? Mas Paulo diz aqui que nós, os que cremos, não está dizendo os gentios antes ou antes de crer, não, nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Olha o já e ainda não aqui, que é aquela tensão teológica que eu sempre ensino para os irmãos. Nós já temos o Espírito em nós como uma antecipação futura, mas ainda gememos. Então as duas realidades caminham juntas. É aquela questão, somos sim santos em Cristo Jesus por meio dele, mas também somos pecadores. As duas coisas ainda caminham juntas até Cristo voltar e nos glorificar, que é o ponto do qual Paulo está falando aqui. Então vamos seguindo. Perdi onde é que eu estava. Tá. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Aqui é a restauração, é a ressurreição, o corpo glorificado. Essa é a promessa da nova aliança. Uma delas é a principal, né? Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Verso 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Qual que é a fraqueza que Paulo está dizendo aqui? Pelo contexto, que alguns vão dizer, não, Deus te dá força, é na fraqueza, e vai colocar umas pregações sobre Deus nos dando força na fraqueza, e vai colocar suas fraquezas, que são, na verdade, suas debilidades de caráter. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto de Paulo é dizer que esse pecado em nós, essa é a fraqueza, porque ainda não fomos 100% santificados, estamos no processo de santificação, e porque ainda somos pecadores, não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, e o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Nós vamos resolver vários versículos aqui, maravilha, né? E que são chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito que Paulo está definindo aqui? É o propósito de sermos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o propósito, o chamado. Nós fomos chamados na salvação para sermos segundo o Filho de Deus. Nós não sabemos orar como convém, porque temos o pecado em nós, então nós queremos outras coisas, mas o Espírito é que intercede em nós para que nós possamos orar por santificação, por viver essa vida da manifestação dos filhos de Deus ainda aqui. Então esse é o propósito de Deus, é o que ele diz no verso 29. Pois Deus conheceu de antemão e os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você chegar a uma determinada profissão, chegar a um ponto do ministério. Não, o propósito de Deus na sua vida é você se tornar semelhante à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus para a vida dos crentes, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justo. E depois de declará-los justo, lhes deu a sua glória. Aí lá no verso 31, lembra que Paulo está escrevendo em sequência, ele diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Que coisas maravilhosas são essas que Paulo está dizendo? Tudo isso que nós lemos. O Senhor tem um propósito em nós. Qual que é o propósito? Nos tornar semelhante aos seus filhos. Nós ainda temos uma fraqueza em nós, nós pecamos e desejamos outras coisas, mas o Espírito Santo está dentro de nós, como essa antecipação da glória futura, nos ajudando a viver dia após dia como filhos de Deus, essa santificação de permanecer nesse propósito de Deus do qual Ele nos chamou. E todas as coisas ao nosso derredor estão cooperando
para isso, para o bem desse propósito, para que a gente seja transformado segundo a imagem do Filho de Deus. Então todas as coisas, os problemas, as dificuldades, as coisas boas também, tudo Deus está usando para cooperar, para que a gente se torne cada vez mais parecido com o Filho de Deus. Esse é o objetivo aqui do texto. Então está tudo aqui dentro do contexto. Aí ele diz, o que nós podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se o Espírito Santo de Deus está em mim, está trabalhando ao meu favor, Deus usa o bem e o mal para cooperar, para que haja o bem na minha vida. Qual que é o bem na minha vida? Ser transformado à imagem do Filho de Deus. Então isso já resolve muitas coisas, porque o bem na sua vida não é o carro novo, não é a casa própria, pode ser também, mas o ponto principal, e aquilo que Paulo está dizendo, é que o bem que é se tornar filho, o bem que Deus está fazendo, as coisas cooperarem para o nosso bem, é para chegar à imagem do Filho dele. E se for preciso te arrancar o seu carrão, a lancha que o outro tem, que não vem mais para o culto, porque agora comprou uma chácara, uma lancha e tem que ir final de semana para lá, Deus vai arrancar para o bem dele, para que ele se torne mais parecido com o Filho de Deus, para que ele congregue, para que ele permaneça, porque Deus corrige os seus que ama. Nós vamos entrar nisso depois também. Quem não é corrigido, meu amigo, você fica preocupado, tá? Fica preocupado porque você pode não ser filho, é isso que a Bíblia diz. Então Deus corrige aqueles que ele ama, e ele vai te proteger de você mesmo, porque você tem fraqueza, e você cai nessa fraqueza, você vai sempre para as coisas desse mundo, mas Deus vai te proteger. Essa é a promessa que está aqui, é isso que ele está estabelecendo. Para quê? Para cooperar para o seu bem, segundo o propósito dele. Qual que é o cumprimento do propósito? Você se tornar semelhante ao Filho de Deus, e graças a Deus por isso, graças a Deus, eu louvo a Deus, né? E eu digo isso com clareza para os irmãos que me acompanham há muito tempo, sabem da minha vida. Eu tenho vida de altos e baixos financeiros, às vezes estou lá em cima, às vezes volto lá para baixo, e os irmãos não me vêem mudando semblante, mudando postura, eu continuo e permaneço. Falo, o Senhor quer assim? É isso que Ele quer trabalhar na minha vida? Vai ser assim, diminui os custos, corta isso, corta aquilo, vamos viver com mais simplicidade, está tudo certo. É isso que o Senhor está operando na minha vida, é dessa forma que Ele está conduzindo, para que eu permaneça semelhante ao Filho dele? Então que seja assim. Prefiro ser assim do que ser milionário e desviar do propósito de ser parecido com o Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo o ponto, que é isso que Paulo está tentando abordar. Aí nós chegamos no verso 32, em tudo isso que ele está dizendo. Aí ele diz, se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Que outras coisas são essas, irmãos? Todo esse processo de trabalho que Ele vai fazer na nossa vida, para que nós permanecemos, para que nós possamos permanecer semelhantes ao Filho de Deus, para que nós possamos permanecer no caminho. Então Ele não vai nos negar nenhuma dessas coisas, porque qual que é a aflição que Paulo está dizendo aqui? Qual que é a aflição do gentio que ele diz? É Deus deixar eles nos seus próprios caminhos. Esse seria o maior problema da nossa vida, é Deus olhar para nós e falar, você quer isso? Você quer caminhar por esse trilho? Vai, eu deixo. Aí, meu amigo, só tem um destino final, a condenação, que ele acabou de falar no verso 31. Mas quem poderá nos condenar, nos acusar? Que essa é a abertura lá do verso 1, né, de Romanos 8, né, que ele diz, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Por quê? Porque Ele agora é quem nos guarda, nos livra e nos conduz pelo caminho dele. E isso é entender a providência de Deus. Deus é soberano e Ele está sempre provendo na sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que às vezes você passe um sufoco na saúde, nas finanças, na sua vida emocional, em qualquer área que seja. Entender e confiar. Deus, eu confio no Senhor, confio na sua providência. Sei que talvez esse não é o melhor que eu possa enxergar para uma vida, mas o Senhor está no controle de tudo. E eu creio que até isso que está acontecendo comigo é providência do Senhor, para que eu possa permanecer no bem do seu propósito, que é ser semelhante ao seu Filho. Então isso é confiança em Deus, isso é fé em Deus, e é isso que Paulo está tentando abordar aqui. Aí no verso 33, vamos ler um pouco mais para entender com mais profundidade o que ele está dizendo. No verso 32, e ele vai trazer mais lista aqui do que são todas essas outras coisas. Ele diz, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus?
Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante deles. Olha o que ele está falando, irmãos, olha o contexto. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada, é só sobre justificação. Ele está dizendo, é sobre condenação, é sobre justificação. É isso que Paulo está falando em todo instante aqui. No verso 34 ele diz: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Verso 35, o que nos separará do amor de Cristo? E agora ele vai dar uma lista para nós. Serão aflições ou calamidades? Então ele está dizendo, olha, você pode ter aflição e você pode ter calamidade, não vai te separar, porque ele vai te dar todas as coisas. Ele vai te dar as coisas para você sair disso? Não, ele está dizendo que dentro dela ele vai te sustentar, ele vai te dar força para que você passe pela calamidade, para que você passe pela perseguição, né? E olha o que ele diz logo em seguida, ou fome. Uai, então nós podemos passar fome? Mas não é isso que o outro pregador me prometeu. O que ele prometeu é que eu não posso passar, que isso nunca vai acontecer comigo. Mas veja bem, irmãos, não é o que o texto bíblico diz. Uma coisa é o que o pregador diz, outra coisa é o que a Bíblia está dizendo, o que o apóstolo queria dizer. Aí ele diz, miséria? Opa, até miséria, pastor, está ficando ruim, vou embora dessa igreja, a outra prometia coisa melhor. Perigo ou ameaças de morte, como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então o fato de ser vencedor não é conquistar as coisas, mas é passar por elas e elas não nos atingirem. É passar por ela, passar pelo sofrimento e saber, eu estou com o Senhor. Há uma glória que há de vir. E como Paulo disse lá no verso 18, considero que o nosso sofrimento agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. E a glória é quando Ele vier. Então mesmo que eu sofra agora, mesmo que eu passe por cada uma dessas coisas, dos itens que Ele está descrevendo aqui, eu posso dizer, sou mais que vencedor. Mas alguns querem implementar que o mais que vencedor é aquele que está com milhões na conta, aquele que tem muito dinheiro, que está próspero. E os irmãos não prosperam, então são derrotados, vão ser a vida inteira derrotados, mesmo Cristo dizendo para eles que eles são vencedores. Mas por que nós somos vencedores? É por possuirmos? É por não termos problema? É por termos propriedades? Não. E eu não sou contra essas coisas, tá, irmãos? Eu gosto sempre de deixar claro isso. Muito pelo contrário. Gosto de ter as coisas, é bom termos. Você tem que trabalhar para ter, você tem que lutar, fazer todo o seu esforço, porque isso é bíblico também. Trabalhar, Deus te dá força, Deus te dá inteligência, trabalhe, estude, se programe, né? Economize, faça tudo do bom e do melhor para você prover o melhor para a sua família, mas ao mesmo tempo, você sabe, se uma intercorrência vier, se a fome vier, se a miséria vier, se qualquer um desses pontos de sofrimento vierem sobre a minha vida, eu sou mais que vencedor. Não importa, não muda, porque quando Cristo vier, tudo isso vai acabar, tudo isso vai se encerrar. Quem teve muito será como a parábola do rico e de Lázaro. O rico está lá no inferno, está lá no Hades, ele dizendo, Senhor, manda Lázaro ir molhar alguma coisa e tocar na minha boca, dá pelo menos uma gotinha de água, estou com sede. E Cristo vai falar, você teve tudo na vida, mas agora Lázaro não teve nada, e está sendo consolado agora. Ele está no seio de Abraão, ele está no Senhor, e nós seremos consolados, porque sabemos que essa vida, irmãos, não é nada, é pequenininha. A expectativa de vida é 75 anos, e a eternidade é eternidade, não tem fim. Estaremos na glória do Senhor sem pecado, sem miséria, sem enfermidade, sem nada dessas mazelas que temos aqui, sem nada disso. Mas agora nós somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo, como Paulo disse aqui. E para finalizar o texto, verso 38, ele diz, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, olha os contrastes, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação. Paulo então abordou todos os aspectos aqui, de forma genérica da criação. Ele diz, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar,
podemos passar por todas essas coisas. Aflições, dores, enfermidades, pobreza, fome, qualquer uma dessas da lista. E ficar em paz, sabendo, pode me acontecer, mas nada disso vai me separar do amor de Cristo Jesus. No final, eu estarei com Ele. Guarde a fé. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo em todo o capítulo. Depois você pode ler mais ainda. Deixa eu ver meu tempo. Não vai dar tempo de ler mais versículo. Mas você pode ler todo o capítulo depois. Todas as questões. Desde o verso 1, você vai encontrar esse mesmo aspecto em tudo que foi descrito até o final. Isso se chama contexto. Você vai ler o texto inteiro, entender o que o autor está tecendo ali, para compreender o que ele quis dizer naquele versículo. Eu não posso simplesmente isolá-lo e dar um significado para ele paralelo. Esse é o princípio do contexto. E como eu disse na primeira aula, se de todas as aulas que eu der aqui, você gravar isso com você, eu saio como professor mais feliz da face da terra. De um povo que olha para a Bíblia e procura o contexto bíblico para poder entendê-lo, ter clareza e entender de fato as Escrituras. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida até aqui? Todas, né? Nenhuma pergunta? Pode falar, Isabel. Certo. Isso. Sim. Fala de novo depois o que você cresceu ouvindo, porque o cachorro me atrapalhou de entender. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, mas é pertinente, eu entendi a pergunta. Com toda certeza. Quando nós estamos falando de hermenêutica, nós estamos trabalhando no sentido ordinário. O que é o ordinário, né? Que é outra palavrinha também que em português tem significados complicados, né? Alguns. Mas o ordinário é algo comum, que é o que nós vivemos. Nós vivemos no ordinário. Nós temos Bíblia, nós temos acesso ao texto, temos ferramentas. Então Deus vai trabalhar conosco por meio do ordinário. É assim que Deus faz. Mas em povos assim, Deus também trabalha por meio extraordinário. Aí também tem vários relatos e creio neles. De gente que sonha com Cristo, muçulmanos que não têm acesso à Bíblia, a Bíblia não chega. Eles sonham com Cristo e Cristo mesmo prega o Evangelho para ele. E quantos outros relatos nós temos desses povos, dessa luta, de pessoas não terem acesso de fato à Escritura e nem conhecerem, né, hermenêutica, não chega para elas, chegou uma Bíblia lá, que é as Bíblias da Sociedade Bíblica, né, o Novo Testamento, pedacinho, chegou, Deus pode salvar, dar entendimento para elas por meio dele? Sim, claro que Deus pode. Deus faz apesar de, mas quando há meios extraordinários, Deus faz pelos meios ordinários. Então, normalmente, em questões missionárias, isso é até um princípio bom de se enxergar na Bíblia. Sempre em questões missionárias, a gente vê muito extraordinário de Deus. Em questões ordinárias, biblicamente, parece que os milagres cessam. Parecem, tá? É só para mostrar para os irmãos. Por exemplo, quando você vai ver Atos, tem muito milagre, muita coisa acontecendo. Sombra de Pedro curando, lenço de Paulo mandando e curando o outro. Mas é engraçado que no final da carta que Paulo escreve para Timóteo, ele fala, olha, eu deixei Trófimo lá enfermo, lá na cidade. Não lembro se foi Éfeso que ele deixou, em algum local. Acho que foi Éfeso mesmo. E ele deixou Trófimo enfermo. Aí a gente fala assim, poxa Paulo, manda o lencinho lá para o seu discípulo. Era um discípulo dele. E ele deixa o cara enfermo, andava com ele, estava com ele. Porque quando você vai olhar para as cartas das Escrituras, as cartas às igrejas, porque o povo já nasceu de novo, já converteu, você não vê mais esse operar de milagre tão grande. Agora é um processo de santificação, de coisas mais ordinárias, leitura bíblica, oração, jejum, a vida mais comum, normal. Por quê? Porque se acontecesse os milagres em todo o tempo na vida da igreja, não é mais milagre, virou ordinário. Milagre só é milagre porque acontece muito raramente.
E aonde que eles acontecem? Normalmente em missões, porque Deus vem e mostra que Ele é Deus. E esses foram os sinais de Jesus. Quando Ele veio para provar que Ele era filho de Deus, Ele fez muitos sinais e maravilhas. Foi isso que Ele disse para João Batista. Quando João Batista pergunta: e aí, é o Senhor mesmo que é o Messias ou vamos esperar outro? Ele fala: olha, veja, os coxos andam, os cegos veem, os surdos estão ouvindo. Eu falei certo, né? Porque eu já troquei já várias vezes de falar que o surdo vê e o cego ouve, né? Então assim, né? Então Jesus mostra que a prova dele ser um filho são os milagres. Agora, se vem outro e faz o mesmo, então aquilo virou comum, se faz as mesmas coisas. Então o milagre é para isso. Então Deus opera milagre até na interpretação, na intenção do texto, as pessoas entender de forma milagrosa, sobrenatural, mas nesses quesitos missionários, acontece muito. Agora no ordinário, no dia a dia, é isso aqui. O padrão de Deus, a gente percebe que muda, até no relato bíblico, é por meio dos meios ordinários. Paulo vai instruir Timóteo: aplica-te à leitura, né, até que eu chegue até vocês, né, seja obreiro que maneja bem as escrituras. Todas as ordens Paulo está ali dando para Timóteo com relação a manejar o texto bem, a entender o texto bem, aplicar a leitura do texto, a interpretarmos o texto, está lá, né? E não há nenhuma direção de abra o texto bíblico aí que Deus vai te revelar, né? Então Paulo manda o texto, fala para ler o texto, aplicar o texto, e ele fala: se alguma coisa for difícil demais, aí o que ele diz em Efésios? Eu oro para que o Espírito Santo revele, conceda a vocês a compreensão. Então é algo extraordinário, é o fórum, complicado demais, excedeu. O Espírito Santo está ali para nos ajudar, para nos cooperar. Mas no sistema ordinário a gente vai ler e interpretar o texto. É isso mesmo? Tudo certo? Ok, espero ter respondido. Se não respondi, eu oro para que o Espírito Santo te revele. Glória. Então vamos para João, capítulo 10, do verso 7 ao 15. A gente usa, e eu tenho usado, né, normalmente quando eu vou pregar, como eu disse, um texto sem versículos para que a gente tenha um texto direto. E o que o texto diz? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Hoje eu vou fazer um pouco mais rápido por causa do tempo, irmãos, mas os irmãos vão compreendendo aí. Aqui nós vamos resolver também, já peguei esse texto, para ajudar a entendermos também um outro versículo que é muito distorcido. Na verdade, 2 pontos aqui. Primeiro, a respeito do ladrão. Quem é esse ladrão aqui? Primeiro as pessoas até mudam o texto bíblico, né? Nem dizem que é o ladrão. Dizem: o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. E o texto nunca diz o diabo, não está aqui, não existe, é o ladrão. Aí fala: mas o ladrão não é o diabo. Não, pastor, nós temos que ir para onde? Para o contexto, para entender quem é o ladrão. Não vou ter tempo de ler antes, mas deixar de lição de casa. Você vai ler o capítulo 9, vai começar lá no capítulo 9, alguns versos antes, e você vai perceber, já vou dar a dica, mas eu quero que você leia para que você entenda. Jesus está tendo uma discussão com os fariseus, porque ele curou no sábado um cego. Os fariseus ficaram grilados com isso, disseram: ele não é de Deus, porque está trabalhando no sábado. E aí se resolve um outro problema também, um monte de versículo, né, que é problemático. As pessoas gostam de fazer atos proféticos, né? Ato profético não existe, tá? Então, não existe ato profético. Então, as pessoas gostam de fazer ato profético para dizer: vamos fazer isso como um ato profético, porque Jesus fez atos proféticos. Ele cuspiu no barro, fez lama e passou no olho do cego. Aí você vai ver gente jogando água nos outros para curar, que as loucuras, bate nos outros, passa paletó, só maluquice, né? O texto, quando Jesus está fazendo isso, quando você lê no capítulo 9, você vai entender o porquê. Eles estão tendo uma discussão lá no templo sobre o sábado. E Jesus, ao curar o homem, ele não só cura, ele vai lá fazer barro. O que é fazer barro? É trabalhar. Então Jesus está provocando um pouquinho mais eles ali.
Ele está provocando um pouco mais. Ele não só cura, mas ele faz o barro ali para deixar bem claro que ele é o Senhor do sábado e que a vida é mais importante do que essa lei em si, porque a lei foi dada para a vida, mas se está em conflito com a vida, então eles estão interpretando errado o sábado, o descanso do Senhor, porque eles preferiam não fazer nada e deixar alguém morrer do que curar. Aí Jesus faz aquele confronto todo: se uma ovelha sua cair no buraco, você vai lá, né? Porque vai ter problema financeiro, mas se o outro está precisando, né? O fulano aqui está precisando de um auxílio, aí você não posso fazer porque está no sábado. Jesus está confrontando a hipocrisia. E dentro do confronto da hipocrisia, ele está confrontando os líderes, que deveriam ser os pregadores, eram os fariseus, eram eles que deveriam ensinar o caminho do Senhor. E quando Jesus entra aqui e chama de ladrão, ele está dizendo: vocês, os que vieram antes de mim. Os fariseus deveriam ser os pregadores, mas na verdade vocês são ladrões, vocês só querem roubar, matar e destruir, vocês não estão preocupados com as ovelhas, mas eu sou o bom pastor que vim pelas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo. Então não é o diabo, ele está confrontando falsos líderes que deveriam trazer a palavra de Deus de forma correta, mas estavam distorcendo o sentido delas, trazendo outra prática de vida para eles. Então Jesus chama esses líderes de ladrões, que estavam aplicando a lei. Então o texto diz: em verdade vos digo, como nós já lemos, eu vou seguir, eu vou destacar esse em verdade vos digo aqui. Espera aí, deixa eu só configurar aqui, senão vai dar errado. Deixa eu zerar aqui esses pontos. Aí. Então vamos lá. Vamos separar aqui como se fosse um título. Então Jesus começa, né? Eu sou a porta das ovelhas. Então ele já começa dizendo que ele é a porta, ok? Lá no texto anterior ele fala que quem não entrar na porta não é do aprisco. E esses dias eu vi um pregador dizer que a porta era Maria, né? E que Jesus veio por Maria, né? Então nada no texto diz a respeito disso, para tentar defender a posição dele de João 10:10 e dizer que o diabo era que estava aqui incluso, né? Então eu vou te mostrar o diabo agorinha aqui na frente, né? Que não é o ladrão. Então todos quantos vieram, nós vamos destacar aqui para frente, vieram antes de mim, ok? Então ele já está dizendo, eu sou a porta das ovelhas, ponto. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele já está determinando aqui quem são os que vieram antes de mim. E o texto antes, ele está abordando os fariseus como sendo esses que vieram antes dele, os que estavam pregando erroneamente, que estavam ensinando errado. Então dizendo, olha, esses que fazem são ladrões e salteadores. Então depois, desculpa aqui, só colocar na posição. Deixa eu destacar aqui. Ele diz, mas as ovelhas não os ouviram. Ele diz, então eu sou a porta. Opa, meu computador está meio bugado aqui, o cursor não quer ir. Eu sou a porta, novamente, ele está fazendo a mesma afirmação lá de cima, então entra na mesma posição. Se alguém entrar por mim, então ele já está determinando, se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Só destacar e separar. Então aqui nós já temos as duas principais afirmações de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas, e de novo ele repete, eu sou a porta. Todos quantos vierem antes de mim, ele já está determinando e repreendendo que ele vai falar lá embaixo, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então o que ele está dizendo? Olha, o povo não segue vocês, por isso você tem uma divisão do judaísmo tão grande quando Jesus vem. Então você tem os fariseus, os saduceus, você tem os essênios que foram para o deserto, aí você tem os zelotas, você tem um grupo de divisões de judaísmo. Não era como no Velho Testamento. No Novo Testamento você tem judaísmos no plural, começou a se dividir, porque as pessoas já não estavam seguindo mais ninguém, e odiavam os próprios fariseus, o próprio povo odiavam eles, né? Então eles não estavam ouvindo mais a voz, porque não havia pastor de verdade. E Jesus vem e declara, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e esse que entrar por mim, será sendo salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui nós temos o primeiro bloco, que é Jesus se apresentando como a porta, ou a sua primeira identidade. E agora ele vai trazer um contraste com isso que ele escreveu, essa é a primeira parte dele. Agora ele vai determinar o contraste. Qual que é o contraste? O ladrão. E ele diz, o ladrão não vem senão para roubar. Deixa eu tentar encaixar aqui. Para roubar,
para, né? Aí depois nós vamos determinar para o quê? Roubar, matar e destruir. Então nós temos aqui o primeiro contraste entre Cristo, que é a porta, que vai trazer salvação, vai trazer pastagem, liberdade, né, para o povo de Deus, pastagem, alimento, mas o ladrão, esses que vieram antes dele, tem outro objetivo. Qual que é o objetivo? Em vez de salvar, está roubando, está matando, está destruindo. Em vez de salvar, dar liberdade e dar pastagem, alimento, que tudo isso faz parte da salvação, eles estão roubando. Isso daqui eu até tenho que colocar para frente, porque é o mesmo grupo daqui de ser salvo. Aí ele determina, então, o porquê que ele veio. Se o ladrão veio para essas coisas, por que ele veio como a porta ou como um pastor, que nós vamos ver mais à frente. Então ele diz, eu vim para, primeiro, que tenham vida e a tenham em abundância. Depois nós vamos entrar no contexto dessa abundância para entendermos, porque normalmente as pessoas vão dizer o quê? Tá vendo? É vida em abundância, pastor. Não tem abundância sem ter um carro bom, uma viagem boa, uma casa boa, sem ter dinheiro na conta. Minha conta não é de abundância, é de escassez, né? Mas vamos entender o que é vida em abundância. Então vamos seguir, que agora ele vai trazer a resposta sobre isso. Então o texto continua. Mais uma afirmação. Ele termina o contraste aqui. E ele começa, eu sou o bom pastor. Então ele vem de novo revelando a sua identidade, uma segunda forma. Primeiro ele é a porta, agora ele é o bom pastor. Então aqui a gente enxerga identidade, né, o ladrão. Agora identidade aqui de novo de Cristo, identidade aqui em cima. Então nós estamos indo para os processos de identificação. Aí ele diz, o bom pastor. Então quem é esse bom pastor? O que esse bom pastor ele faz? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então é o primeiro ponto que ele faz. Ele dá a vida, posso até destacar aqui, para separar, por quem que ele dá a vida? Pelas ovelhas. Mas agora ele traz outro contraste, outra identificação, que são os mercenários. Aí ele diz, o mercenário, e ele deixa bem claro, que não é pastor. Então nós temos um mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Aí ele está dizendo, identificou ele primeiro. O que ele faz? O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O que o mercenário que não pertence às ovelhas, ele faz? Quando ele vê vir o lobo está vindo. Então quando ele vê vir o lobo, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Esse é o ponto do mercenário. Ele vê o lobo, então ele está vendo o lobo vir. Ele fala, opa, vou fugir, não é minhas ovelhas mesmo, não sou o pastor, já peguei o que eu precisava delas, já tirei a lã toda, deixa o lobo comer elas. Então a figura do diabo aqui, entra aqui, o lobo, ele é o lobo que vem. Está bem escondidinho aqui, mas talvez a afirmação do diabo que nós poderíamos fazer seria aqui, o lobo vindo para pegar as ovelhas. Mas o mercenário é esse que abandona. E Jesus está falando deles, está olhando para o olho deles e falando com os fariseus, o mercenário, esses que vieram antes de mim, vocês ladrões, vocês mercenários, vocês abandonam as ovelhas. Esse cego aqui, vocês estão abandonando ele, vocês não estão dando moral para ele, vocês não estão se importando com ele. Eles fazem um monte de teste, lembra? Vai atrás dos pais do cego para provar que o cego era cego, porque eles não acreditam que o cego era cego. E depois os pais falam, fala com ele já é grande, ele te responde. Então ele começa ali um grande questionamento, e que Jesus está dizendo, vocês não se importam com as ovelhas, porque olha o que vocês fazem, vocês vêm ver o lobo veio e trouxe cegueira, olha o pecado aí, o lobo também pode ser essa figura do pecado sobre as ovelhas. Ele está dizendo, olha, vocês abandonam, vocês não se importam, vocês não oraram com esse cego, vocês não clamaram por eles, vocês não intercederam por eles, não buscaram a Deus por ele. Então aqui, deixa eu destacar porque esse ponto vem para cá, às vezes falta coluna, um foge do outro, mas assim fica melhor para identificar. E depois de novo ele diz, o mercenário, ele foge mais uma vez. Mas por quê? Porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. É só uma repetição do mesmo argumento aqui. Ele é mercenário. O que é o mercenário? Está preocupado com lucro. Então teve lucro, tem cuidado. Não dá lucro, tem problema não, pode levar, pode ir embora. Você pode perceber, normalmente igrejas assim grandes, quando grandes empresários vão embora ou
dizem que vão sair, eles fazem jantar para ele, para segurar. Eles fazem homenagem. Eles homenageiam. Por quê? Porque o dízimo é alto, porque o recurso é grande. Mas quando pessoas que o dízimo é pouquinho, o salário mínimo, 2 salários, 3 salários, pode ir, não tem problema não. Mal se importam. Por quê? Mercenário, não estão preocupados. Estão nem um pouco preocupados com as ovelhas. Não estão preocupados se o lobo está vindo, arrebatando. Eu não estou dizendo saindo de uma igreja para outra igreja, não. Estou dizendo no sentido de perder a pessoa. A pessoa vai embora, desvia, está indo para os caminhos, está vendo o lobo levando, está indo para o pecado. Mas pouco importa. Por quê? Não tem valor. Não tem valor a pessoa. Ele está só preocupado com o que ela pode produzir. E esse lucro nem sempre é financeiro. Às vezes é o tempo que a pessoa dedica, é uma pessoa esforçada, dá muito resultado para a igreja, é pragmático, ela arruma, ela resolve. Então tem sim um lucro, tem algo que eu posso obter dessa pessoa. Mas se essa pessoa nada oferece, nunca ofereceu nada, teve que 1 ano, 2 anos, nunca fez nada, pode ir embora, não tem problema não. O lobo arrebatou, está lá no mundo, está no pecado, era membro da igreja, irmão, crente, batizado, mas agora não me importo com ele. Então isso é o mercenário, está preocupado com o lucro. Agora eu sou o bom pastor, ele volta se identificando mais uma vez, terceira identificação de Cristo. Ele diz, eu então conheço as ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele termina aqui com isso. Deixa eu até descer para ficar nesse grupo. Aqui. Isso. Então essa, mais uma vez, irmão, só visualmente, é uma forma de nós dissecarmos e entendermos o texto. Assim, quando você faz esse processo, você começa a identificar as seções. Como que eu divido isso? Aqui eu já vou fazendo meio de cabeça, a gente já vai tendo mais experiência, mas nem sempre você vai conseguir fazer precisamente, nem sempre tem que dar o mesmo resultado do que eu, mas você vai conseguir, se você quando for fazer um esboço, uma pregação, ou você quer ter um estudo melhor, eu quero me dedicar nesse texto aqui porque eu quero entender ele, vou fazer aquilo que o pastor lá ensinou. Você vai dissecando, vai fazendo essa divisão, ponto a ponto, vai identificando quais são os pontos para deixar na mesma coluna. A identificação está aqui. O que ele faz, que Jesus faz, e o que o outro personagem está fazendo, está nessa de cá. O resultado que eles fazem, eu coloco nessa outra coluna. Então você está separando por coluna para facilitar você enxergar o texto como um todo. E quando você tem essa visão, te ajuda até a decorar o sentido, o que o texto está propondo, o que ele está dizendo. Daqui não resolve tudo. A interpretação a gente faz daquele jeito que nós fizemos aqui de Romanos 8, lendo o contexto inteiro, conectando as coisas. Isso daqui é uma definição para você dissecar o texto ainda mais e compreender, às vezes, detalhes. E quando a gente vai olhar, por exemplo, para esse ponto, que é muito pregado, e a tenham em abundância, e afirmam que essa vida em abundância é prosperidade, aonde no texto aqui você viu isso, depois de nós dissecarmos? Em algum lugar, às vezes com o texto preenchido você não consegue achar, mas depois que nós dissecamos aqui, algum lugar Jesus afirmou isso daqui? Nenhum. Do que Jesus está falando o tempo inteiro aqui? Contraste entre vida e morte. Ladrão vem e traz morte, eu dou vida. Ladrão traz morte, eu dou vida. O que é a vida que Jesus dá? Qual que é a vida que ele nos deu na cruz? Vida eterna. Essa é a vida abundante. É o contraste entre o que a pregação do ladrão vai trazer, morte, e a pregação de Cristo, como bom pastor, o ensino de Cristo, a palavra de Cristo, nos dá vida eterna. Então, nada tem a ver aqui com prosperidade financeira. Eu sei que eu estou derrubando vários textos de prosperidade financeira, porque a maioria são distorcidos para isso, para te prometer finanças, coisa que a Bíblia não prometeu, Deus não prometeu. O que ele está fazendo contraste é entre morte e vida. Assim como a morte está estabelecida, a vida agora é abundante, havia morte e agora tem vida. Assim como aquele texto de Romanos, quando diz, de que a respeito de que agora nós reinamos em vida, é o mesmo sentido também. Reinar em vida não é ter vida boa aqui, eu reino nessa vida, então vou ser um governador, vou ser o presidente da empresa. Se fosse assim, irmãos, não teria, só tem crente sem fé nessa vida, porque eles não chegam lá, é alguns pouquíssimos que conseguem. Nenhum chega lá, só esses que são vencedores, será? Só esses? Claro que não, porque não é isso que a Bíblia diz, nem está prometendo. Quando ele diz que vai reinar em vida, o contraste é só ler lá em Romanos, contexto de novo, depois você vai lá nesse texto, pesquisa certinho, vai ler, e você vai perceber o contraste entre vida e morte. É a mesma questão. Ele está dizendo, olha, por meio de Adão,
Paulo vai dizer: a morte reinou, mas agora por meio de Cristo nós reinamos em vida. A tradução fica reinar em vida, mas talvez a melhor disposição seria: a morte reinou e agora por meio de Cristo a vida reina. É no sentido que agora nós temos vida eterna e que agora não tem mais a morte em nós. A morte não nos governa mais, mas agora é a vida que temos em Cristo é que somos governados. Então por isso nós reinamos em vida, é reinar na vida, não nessa vida aqui, mas é de termos vida e não a morte eterna, mas a vida eterna agora em nós. Então tudo muda quando você lê o texto dentro do seu contexto. Então leia a Bíblia dentro do contexto. Sempre que um pregador disser algo, principalmente se for de prosperidade, analise bem, feche bem. Amém, meus irmãos? Nós vamos entrar, inclusive, depois, a nossa exposição bíblica, depois de Hebreus, vai ser justamente em Coríntio. Nós vamos entrar aonde e na Seara tem texto bíblico que de fato fala sobre finanças e de alguma maneira a palavra de Deus sobre os nossos recursos, de alguma promessa. Aí vamos entender, dentro do contexto, corretamente, mas não distorcendo textos bíblicos que não dizem a esse respeito, que dizem a respeito de vida eterna, da vida que Cristo nos deu, para ficar afirmando que Ele está nos prometendo alguma abundância de bens materiais, sendo que o que Jesus mais embate, o Novo Testamento como um todo, é justamente esse apego às posses. Jesus conta uma parábola forte sobre essa, para dizer, ele disse, esta parábola contou, para que as pessoas não, no finalzinho da parábola ali, do homem que juntou seus celeiros, mandou construir mais, ele vai dizer, olha, a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem, na abundância de bens que ele tem. Está clara a mensagem de Cristo, ela é abordada o tempo inteiro assim, como que a gente conseguiu e permitiu com que ela fosse distorcida tanto nas nossas vidas ao longo do tempo. Então nós precisamos voltar para as Escrituras, precisamos voltar para o Evangelho bíblico, precisamos voltar para aquilo que o texto bíblico diz. Amém, meus irmãos?